Aí está, bom dia pessoal. Domingão de feira. Achou que não tinha hoje, né? Eu também. 19 de outubro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 40 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, Marcelo, vizinho do beco também, não de casa como viu. Dito isto, que lindo dia, senhores. 20 graus, poucas nuvens do céu, patati patatá. Vamos lá buscar o que tá faltando, né? E pior é que eu não vou conseguir encontrar o que tá faltando. Mas vamos correr atrás de tudo que der, né? O tempo tá bom, o dia tá maravilhoso. E demanda com certeza vai ter. Só para não passar batido, mais ou menos uns 10 minutos parado. Dessa vez estou saindo de Comfort, não precisei ligar o X por enquanto. Passando raiva com o mapa todo nojento, cor de açaí derretido, sabe? Todo melado, eu tô de açaí derretido. E eu pensando assim, não é possível que não vai tocar nenhuma Comfort. Disse, não, vamos esperar. Tocou uma Comfort de merda. Mas eu vou fazer a corridinha pra me movimentar. 17 pilas aqui do Jardim das Palmeiras, ali pra Ipanema. De merda porque tá com 4 de dinâmica. Essa corrida vai pagar 25 com dinâmica. Dá o que? Uns 7 km mais ou menos daqui até lá, chegar lá. É lá no Professor Gaúcho, pelo que eu vi pelo número. Então era pra ser, né, com 4 de dinâmica era pra ser 25 essa corrida. 17. Mas enfim, pelo menos é rápida, né? A vantagem, se é que tem alguma vantagem de trabalhar domingo, uma das vantagens, ou talvez a única vantagem, é que de fato é tudo bem mais rápido. As coisas acontecem mais rápido. E aí tu consegue ganhar mais por tempo, né, do que em dias de semana. Vamos lá então, chegando aqui já, pegar na próxima rua lá a Eduarda para levar ali. Eu acho que é Professor Gaúcho. Só espero que não venha com tralha, com criança, com sacola, com bola, com mate, com piquenique, aquela coisa toda, né, característica de domingo, o pessoal indo pros clubes, indo com as famílias, né, os pratos de maionese, de farofa, enfim, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Eu conheço os boi que eu lavo, né? É impressionante. Um casal. Ah, tá aqui a pista de skate, ó. Que pena. Vão ter que caminhar um pouquinho. A moça com o nariz lá em cima quase arrastou no teto do carro. 2 crianças, uma no bebê conforto, já estão 6, 7 meses de idade. Toda com as perninhas assim, ó. E mais um monte de sacola. Vieram pro aniversário, eu acho. Enfim, trouxe, que não queria cancelar a primeira, mas já cancelei a segunda. Então ficou para buscar 7 km. Eu não vi a distância para buscar no primeiro momento. 7 km para buscar na Cavalgada. Eu tô aqui no Espírito Santo. Essa aqui é a rua Jacipuia. Lá na frente é o Morro das Abertas, para quem conhece o Zona Sul. E para levar para Cascata, a corrida em si era boa, 22 pila no Comfort, né? Enfim, sei lá. Ali da Cavalgada seria pra Cascata, seria 22 pila, tá bom, né? Mas você tem que buscar 7 km. Que loucura, né? Que vontade de voltar pra casa, isso sim, 12h03. Feito, já tocou. Pegar ali na estrada do Campo Novo. Ali, do lado do Imperial Park, Jardim Imperial Park. Morro Alto também, pra alguns. Pra levar lá pro Patrocínio, José do Patrocínio, Cidade Baixa. 27 pilinhas. Vamos embora então, viagem mal paga pra caramba também, só pra não passar batido. Lembrando que continuo no Comfort, tem uma dinâmicazinha de mais 3, se eu não me engano. Então já é pagar uns 35 essa corrida. Mas enfim, é o que a casa oferece, infelizmente, essa é a realidade, né? Meio-dia e 6, vamos dar ali.
Querem nos enlouquecer, sabe? Eu vim que esse velho perguntinha, velho repórter, sabe? Ah, então quer dizer que tu adesivou o teu carrinho? Ah, mas é de locadora e tem lucro. Não, senhor, não tem lucro. Eu tô aqui fazendo um favor pro senhor, me carregando, né? Levando pra passar o dia com o seu filho. De graça, não tem lucro nenhum. Ah, mas quanto que tu paga? É por semana ou por mês? Cara, que viagem interminável essa. Mas querem nos enlouquecer. Viagem, eu comentei 27 pila lá da estrada do Campo Novo com 4 de dinâmica, R$27. Ok? Tá, beleza. Daí cheguei aqui, tocou 24, viagem de 5 km, que eu tô indo buscar aqui na República, para levar para Orfana, aqui no bairro. Nunca sei que bairro é Orfana. Ali é Teresópolis, Alto Teresópolis, né? Vila Cruzeiro, sei lá. Mas enfim, todo mundo sabe onde fica Orfana. 24 pila com 5 km com 1,50 de dinâmica. Qual é a lógica disso? Essa viagem tá boa, 24 pila, vai dar 14 minutos, 5 km. Essa viagem tá boa. Essa viagem tá boa. Mas essa que eu trouxe lá da Zona Sul, se vier perguntinha, puta que pariu, sabe? Puta que pariu. Aí quantos km faz por litro? Não te interessa, merda, quantos quilômetros faz por litro? Não é tu que paga a minha gasolina, seu velho de merda. Podia tirar uma foto aqui e colocar uma hashtag onde estou lá no Instagram. Onde vai ter graça, né? Todo mundo conhece o tal do Parete, o condomínio mais conhecido e famoso da cidade de Porto Alegre. Entrei porque era uma velha com uma mala. E vamos combinar, né? Não me custa nada. Mas que é um absurdo entrar em condomínio. Mas enfim, não tô a fim de perder as estribeiras já 1h da tarde. Esse é o Parete, então. Condomínio que fica aqui na crista da Orfana, com vista pro Vale da Nonoai, né? Aqui é bairro Nonoai, eu acho. Tava na dúvida no take anterior ali. Eu acho que aqui é bairro Nonoai, tá? Na minha cabeça, ou é Nonoai ou é Santa Teresa, ou é Alto Teresópolis. Não, Alto Teresópolis não existe, ou é Teresópolis. Mas eu acho que não, eu acho na verdade que é Nonoai. E na frente tá a Uniriter, ó, Universidade Ritter, né? Enfim, Ritter dos Reis. Um dia foi Ritter dos Reis, depois virou Uniriter, agora não sei, é isso mesmo. E agora, José? O mapa tá nojento de ver. Tá nojento, uma cor assim que chega a dar náusea, sabe? Cor de bala Sete Belo. Dá náusea. Só de pensar na Sete Belo dá dor de barriga. Tem que encostar em alguma sombra aqui e ligar X, né? Não tô afim de descer o morro vazio. Ah, não tô. Nem pensar. Eu acho que tem concurso hoje, hein? Porque essa quantidade de carro aqui na frente da Uniriter só pode ser por causa de prova. Lembrando que hoje é domingo, pra quem não tá ligado. E ontem veio 2 ou 3 solicitação de reserva. Uma pra FAPA, que por sinal agora é da Uniriter também. E outras 2 pra PUC. Ipiranga 6681. Reserva pra hoje, no caso, às 11h da manhã. Na mesma hora eu já pensei, amanhã tem concurso. Mas apesar disso eu não recebi. Bom, se bem que o horário que eu saí não era mais horário de ir, né? Já era horário de... Enfim. Aí, ó, 768 pra descer a Aurora. Essa é uma rua sem pavimento ali na Campos Velho. Mínima 10, aqui não, queridinha. Fui cancelar e acabei aceitando sem querer a corrida aqui pra Rua Aurora. Eu acabei fazendo que tava do lado ali no Super Hoffman. Fui ver se tinha compras, não tinha. Eu tinha uma sacola só, nada demais. A véia que veio visitar o irmão. A gente tava descendo, tava cruzando o Parque Santa Anita ali. Daí tinha um boteco. Tinha um boteco, daí tinha um carro estacionado na frente. Ela achou que fosse do irmão dela, que mora aqui nesse lugar que eu vim trazê-las. Ela é a filha. E daí ela pediu pra... Para, isso aqui, oficial? É, meu irmão tá ali no boteco. Tá aí. Ah, é que eu tô indo pra casa deles. Tá, e aí? E ela assim... Ah, é que se eu chegar lá e não tiver ninguém... se não tiver ninguém eu não tenho como entrar. Deu pra ter... A senhora quer que eu espere ele aqui?
A senhora quer que a gente espere ele aqui no boteco? Ela me olhou com os olhos regalados assim. Não, podemos ir, eu espero lá na frente. Tá ela esperando ali agora. E aqui, ó, essa é a Rua Aurora que eu queria mostrar, ó. Isso aqui é no final da Vila do Cantão, pra quem não conhece, que fica aqui entre o Parque Santa Anita e o Morro da Orfana. E essa ruazinha aqui provavelmente é uma invasão, né? Pelas condições dela, vocês vão ver. Porque aqui na frente já sai de uma ruazinha calçada, que é a Valdemar Gonçalves, alguma coisa. E mais uns 100 metros no máximo já tá na Campos Velho. E aqui à direita tem um arroio, que eu acho que é o Arroio Cristal, que desce aqui todo o morro e vai desaguar lá no Guaíba. E eu fiquei curioso, porque aquele motoqueiro da EPTC que tá parado ali na frente, ó, ele vinha atrás de mim, ele parou justamente na entrada dessa rua de terra. E tá aqui parado, não sei o que ele tá fazendo. Primeiro achei que ele estivesse me seguindo para me aplicar alguma multa, qualquer coisa parecida, mas eu não fiz nada que pudesse chamar a atenção dele. Enfim, parou ali, não sei o que ele tá fazendo, não me interessa. E aqui já é o asfalto direitinho, bonitinho, e ali é Campos Velho. Mas enfim, tá lá a véia esperando o irmão, que tá lá tomando um trago no boteco. Tamo aí, só vamos nutelar agora, né? Não vou sair dos puff mais. Mais longe que eu vou é Travesseiro. Por quê? Porque não dá. Não dá. A raiva que eu passei lá pra sair da Campos Velho, eu quase que abortei tudo, fui pra casa e ia apagar tudo que eu tinha gravado, inclusive. Mas não, tô precisando, na verdade, só tô na rua porque tô precisando. Não tem nenhum outro motivo por eu estar na rua hoje, por estar precisando dessa grana, desse dinheiro que eu não sei nem se eu vou conseguir. Mas o que eu passei de raiva naquele bequinho lá, esperando uma corrida. Daí vim por 13 pila pra 8 km aqui pra Santana. Só porque tava pifada a corrida pra pegar. Só que antes aquele papinho furado de todo, né? Sempre. Buscar 4, buscar 5, buscar 6 km. Pagando 1,10, 1,20 no combo geral da corrida. Inacreditável. Agora tô indo buscar aqui o Gabriel, já tô no Comfort. Essa que eu vim de lá 20x. No total 4,4 km, 2,2 para buscar, ali da Santana até a Economia. E vou levar para Duque. Não sei porque tá dando 2,2 também para levar para Duque. A não ser que tenha parado, eu não vi. Por 8,59 no Comfort. Tá enlouquecedor, pessoal. A real é que tá enlouquecedor. Enlouquecedor. 25 para as 2 da tarde. Então agora chegamos no ponto dos passageiros chegaram tirando foto, né? Muito engraçado, muito simpáticos. Engraçado não, muito simpáticos o casal que eu trouxe aqui para um galpão da OAB aqui na Cidade Baixa. Uma quarentona fazendo aniversário. Disse ela assim, então tu vai contar a história da quarentona fazendo... Na verdade não tem história nenhuma para te contar. Para contar para vocês. A viagem durou 13 minutos, eu peguei ele na Feira do Machado e trouxe para cá. Um gurizinho com autismo. Não sei se é autista. Não? Vai? Não? Beleza, então. Eu achei que fosse autista porque ele tava pulando de um jeito e não atravessa. Isso é perigoso também. Um cara que para numa faixa de segurança, ele tem que atravessar, porque daí o motorista acha que ele quer atravessar e freia que nem eu. Tudo bem, eu olhei pra trás e vi que não vi ninguém, tá tudo certo. Né? Tomei esse cuidado. Vocês podem não ter percebido, mas eu tomei esse cuidado. Mas o Fetter falou isso uma vez, que ele viu essa situação. O Fetter da Atlântida, daquele mesmo, ele disse que ele viu uma situação dessa no trânsito, que ele estava indo na Redenção, na Bonifácio, e de repente um cara, ele passou por uma eu não sei exatamente o que aconteceu. O cara parou na faixa de segurança para o pedestre atravessar e o carro de trás veio e entrou no meio do cara que parou. E a pessoa não ia atravessar, não queria atravessar. E causou um acidente, claro, foi involuntário. É claro, desculpa, caiu. É claro que foi involuntário, né? Ninguém planejou fazer aquilo. Mas aconteceu. Então o pedestre também tem responsabilidade no trânsito. Não vai atravessar, não para na faixa, ô merda. Onde que é que tem que pegar, tia? Na Praça Daltro? É, aqui no prédio do Sesc, provavelmente. Enfim, meus parabéns pra Luiz, então. Esse casal que eu levei ali pro Galpão Crioulo, tem uma festa ali, Galpão Crioulo, não sei do que, da OAB. Ela saiu do prédio e olhou assim, o carro levou um susto, eu fiz assim pra ela.
né? Cortou porque tem o aviso do cheguei. O Ismael me esperou na Borges para não ter que fazer o retorno na praça. Eu tava indo buscar ele na Genuíno para trazer aqui para Redenção. O rapaz jogador de vôlei. Quando ele entrou no carro eu perguntei: destino Araújo Viana, né? Tem evento lá? Ele disse: não, só tô indo jogar um vôlei. Eu disse: ok, tudo certo. Eu só perguntei para me antecipar aos acontecimentos, né? Olha que imagem bonita da Redenção, da Avenida dos Aranha, Parque Farroupilha, 2 horas da tarde. Esse velho se arrastando aqui, um colega, que ele vinha desde o instituto lá, na verdade, se arrastando, não ia nem não desenvolvia, e com pistalhata ligada por cima. Não sabia se pegava, não sei se ele pegou, se ele embarcou ou desembarcou, mas ele não sabe o que está fazendo na rua. Um velho caindo nos pedaços. Desculpe, amigo, com todo respeito. Então, só para concluir o assunto e mandar uns parabéns então para minha passageira anterior, a Luísa. Eu estava contando que foi muito engraçado porque eu estava aguardando eles ali na Fernando Machado, e ela saiu, levou um susto, olhou assim para mim, olhou pro carro, eu olhei, baixei o vidro assim: Luísa. Ela assim: isso, pegou o celular e tirou uma foto. Estamos nesse nível já, dos passageiros estão tirando foto, graças a Deus. E assim mesmo, como quem vai a merda. Parar aqui nessa sombrinha. Pacote 1041. O método de entregas não funciona porque sempre toca uns pacotes para carregar. Parar aqui na Filadélfia, 2h35 da tarde. Sabe pra quê, né? Pra almoçar a melhor comida de aplicativos. Marmitinha do Diário. Diário de uma Marmita. Criar o canal Diário de uma Marmita, é? Hoje o cardápio é... Hoje e há uma semana atrás, e pelo menos por mais uma, guisadinho de cenoura. Uma delícia. Arrozinho branco e feijão. O feijão eu errei, tá? Depois de 27 anos, esse feijão eu errei. Tá aguado, ó. Eu gosto mais grosso. É que não tinha o kitzinho de preguiçoso de feijoada lá, que eu tô acostumado a comprar no dia que eu fiz as compras. Eu comprei uma linguiça e ficou ruim. Ficou ruim não. Ele não ficou sensacional. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. E só pra não passar batido, se tu chegou até aqui nesse vídeo, curte, comenta, compartilha e hypa. Gostei disso. Curte, comenta, compartilha e hypa. E te inscreve, né, merda? Opa, caindo. Segura, peão. Segura, peão. Sabe que agora eu tô tendo que inventar história. Inventar não, né? Mas eu sou muito ruim, na verdade. Na verdade eu sou um ratão. Na verdade eu sou um amador. Na verdade eu sou um bobalhão. Dá um follow aí agora. Sai. Cara, eu sou muito ruim. Eu preparo todo um carro, um monte de adesivo para receber as pessoas e fazer propaganda do canal, e os caras querem saber qual é a história mais insana que aconteceu comigo. E eu não sei o que contar, não sei o que falar. Em geral, os passageiros acham que eu sou fofoqueiro, tá? Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja pra eles, né? Por sinal, eu tenho pavor de o fofoqueiro de verdade, o raiz, sabe? Aquele que fala pra chinelhar o outro, pra detonar o outro, pra prejudicar o outro. Fecha parênteses. A senhora entrou. Tu conta causos dos passageiros? Não conto causos dos passageiros. Eu falo mal deles, na verdade. Nossa grande maioria. Mentira, não falo mal deles. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu preciso achar um menu. Fazer um menu, um cardápio de historinhas rápida, né? De 1 minuto. Pra falar com esses passageiros aí, pra entregar pra eles de bandeja. Quando eles me perguntarem: que história que tu tem pra contar? Qual é a história mais insana que tu tem pra me contar? Pegar aqui Aidil no Parrija e levar ali pra Plácido de Castro.
13h18. Cara, que loucura, né? Como os passageiros, vamos combinar, não vamos deixar no acaso, vamos dar nome pros boi, pras vacas também. Como os passageiros conseguem essa façanha de sujar o carro aos domingos, né? Cara, é impressionante. Às vezes eu passo 3 dias trabalhando em Porto Alegre durante a semana, eu não preciso bater tapete, né? Por quê? Porque eu, né, não precisa. As pessoas não estão com carregamento, com bolsa, não estão. Domingo, a cada 3 viagens, o cara tem que descer e passar um lava-jato no carro, tchê. Inacreditável. Por que acontece isso, hein? Tô aqui na rodoviária esperando a Júlia, esperando que ela me ache. Mas isso porque eu vim pra cá trazer a Ana Carla, né? Que eu não viria buscar, mas de forma alguma. Só estacionar melhor. O IPTC tá lá atrás. Queria falar sobre o IPTC, sobre o pisca-alerta pra direita. Não, pisca pra direita, pela pra esquerda. Cadê ela, tio? Acho que é lá ela na frente, né? Nunca ligue pisca-alerta, isso eu queria dizer, tá? Principalmente na rodoviária. Se tiver que parar, pisca pra direita. Oi, Júlia? Vou abrir pra ti ali, tá? Precisa de ajuda? Não precisa. Tá tranquilo? Nunca ligue o pisca-alerta, principalmente na rodoviária. Principalmente na frente da PTC, na verdade. É proibido ligar pisca-alerta. É proibido. Liga pisca pra direita. Agora sim, com um pouco de mais calma e um pouco mais vagar. Vamos falar sério sobre esse assunto. Inclusive foi polêmica nas redes sociais essa semana aqui em Porto Alegre, por causa de uma matéria do Mota. Não o Uber do Mota, o Mota da Record, aquele, né? Nunca. Até eu mudar a posição aqui para centralizar no meu rosto. Nunca use o pisca-alerta para desembarcar ou embarcar passageiro. Repito! Nunca use pisca-alerta para embarcar e ou desembarcar passageiro. Use o pisca para a direita, se o passageiro tiver o embarque ou desembarque na direita, e o pisca para a esquerda, em caso contrário, né? E na hora de for partir, dá o pisca para a esquerda se estiver parado na direita e vice-versa. Repito, nunca use o pisca-alerta para embarcar e ou desembarcar passageiro. O pisca-alerta só deve ser utilizado em situação de risco, pane mecânica e nada mais. Ó, mais uma de 28, Joaquim Nabuco, que delícia, buscar 4 quilômetros. Eu tava no Zafari, levei a senhora no Zafari da Ipiranga lá, tocou 3 corridas na PUC. Eu pensei, tá, 32 para Andradas, beleza, José Maria Escrivá. Essa tá valendo, vamos dar. Longe, não é que tá tocando longe, tá tocando um absurdo de longe. Mas essa aqui tá valendo, 32 pila para São José Maria, buscar aqui na São José Maria Escrivá, a 3 km de distância. Ela tá pagando 32 pila lá para Andradas. A outra era para Joaquim Nabuco, mas tinha que buscar lá na Bento 10 minutos, então não vale a pena. Retorninho no recuo, só para não passar batido. Agora vão ali. Então eu fui buscar, tava lá no Zafari da Ipiranga. Tocou 3 corridas para buscar na PUC. E a última era 20, a que eu trouxe aqui para Curvelo, bairro Petrópolis, 28 pila, viagem de 9 minutos, busquei 6. Tá valendo, né? 15 minutos, 28 pilas. Uma delícia, cara, é para isso que eu vivo. E agora eu vou buscar essa 32, eu não vi o tempo, mas não deve dar mais que 20 minutos. Estou indo buscar 6. São José Maria Escrivá para onde mesmo? Andradas? Deve dar uns 20, 25 minutos. Empatou. Já empatou. Isso, mas eu queria dizer, o concurso, então eu levantei a bola mais cedo que eu achava que tinha um concurso, porque tinha umas reservas ontem para PUC. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O Bruno, mineiro de BH, veio só para a prova. Desejei boa sorte para ele. Tá lotada a PUC. E muito amador. Pensa nos amadores. Tudo empilhado. Eu entrei em 30 segundos, peguei e saí, passei abanando para todo mundo. Deveria ter gravado, não pensei que fosse presenciar tanto boca abertice como presenciei, mas não gravei, então ficou para a história e na minha lembrança. 10 para 5 da tarde. Na real,
que tá uma merda, que tá enlouquecedor, que tá assim, ó. Que pacote de 14 pila, vai se fuder, agora eu preciso mijar, merda. Nem sei pra onde é, só na cara. Não consigo nem olhar a tela do celular, que só ler uma chamada. Tô aqui na Rua Rodolfo Gomes, vou ali no posto da Botafogo mijar, como se não houvesse amanhã. São 20 para 6 da tarde. Eu demorei meia hora agora no centro. Demorei meia hora não. Entre a última corrida que eu finalizei e agora, foram meia hora. Para fazer uma corrida de 11 pila da Marechal aqui para Rodolfo Gomes. Sem contar que o trânsito na volta do rapaz, só para não passar batido. Mais um que veio fazer o concurso, ele é santista, de Santos. Juliano, trouxe ele para casa de um amigo dele que mora aqui no Menino Deus. E amanhã ele volta para São Paulo. Tava lá na Fadegas fazendo a prova. O trânsito do centro parece de segunda-feira de tarde, um caos. A Mauá, que eu peguei para levar o rapaz lá para Andradas, por causa desse dia maravilhoso, tá toda parada do pessoal indo pra Orla. E tem jogo do Inter agora também, que eu acho que deve perto de 20 mil pessoas, pela temperatura, pelo tempo, enfim, né? Não pelo time, né? E nem uma crítica até o Internacional, muito pelo contrário, porque não se fala sobre futebol nesse canal, né? Mas o fato é que tá uma merda, sabe? Que tá uma merda, não tem respeito nenhum mais. Parar aqui rapidão pra mijar. E depois eu vou esperar. Primeiro a Zona Sul me leva. Eu não tô mais com cabeça pra hoje. Mas eu recebi uma notificação agora que tem Packers e Cardinals. Começou agora o jogo. Enfim. Achei que o dia de hoje não fosse terminar nunca, sabe? Puta que pariu. 5 para as 8 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Finalizei aqui no Jardim das Palmeiras, minha última viagem do dia. Uma coisa que eu não comentei e eu não posso deixar passar batido com vocês é que eu saí porque eu precisava de grana, ponto, isso é fato. E também para fechar 30 corridas para ficar rico. Não tinha comentado antes porque eu sei que não é todo mundo que recebe missão. E sempre quando eu falo sobre isso, vem um monte de comentário. Ah, não recebo missão há 3 anos. Ah, não recebo missão há 2 meses. Ah, não recebo. E daí começa aquela ladainha e eu não tenho nada a ver com isso. Pois eu recebo missão para fazer 90 corridas e para fazer 160 pila. Eu comecei o dia de hoje precisando fazer 30 corridas. E confesso para vocês que eu achei que não fosse conseguir. Hoje eu me superei. Principalmente aqui, ó. Porque não foi fácil, pessoal. As últimas 5 eu fiz aqui no tapete. E eu tenho pavor de trabalhar aqui. Porque aqui parece que é pior. Sei, aqui parece que é pior, sabe? Preço lá embaixo e coleta longe, quase que invariavelmente. E a última deixou pifadinho. Já tô na rua de casa aqui, ó. Larguei no Jardim das Palmeiras, quase esquina com a Vicente Monteja. E agora é só subir a lomba para descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Só para não passar batido, esses 160 pilas de bônus, atingir a meta antes das 8 horas da noite. Fui.